Graças e paz a todos, eu me chamo Henrique Ramos e você está no hashtag Oportunidade para Testemunhar. E hoje temos mais um convidado especial, ou melhor, uma convidada. E ela vem trazer um pouco da sua experiência, do seu testemunho, algo muito interessante. Vamos lá? Hoje estamos recebendo uma pessoa muito especial, que nós conhecemos há pouco tempo, mas assim, se mostrou ser uma pessoa que realmente muito fácil de gostar para sempre, e ela vai se apresentar para nós. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Milza, hoje eu congrego lá no Garcia, né? Faço parte da Igreja de Jesus aqui em Salvador, mas eu sou lá do interior, né? Lá do interior da Bahia, de um povoadozinho chamado São José do Paiaiá, e conheci o Senhor com uns 8 para 9 anos e graças a Deus eu tenho podido conviver com a Igreja de Jesus desde lá e até aqui. O Senhor tem me sustentado, eu tenho permanecido no Senhor e tenho agora a oportunidade de conhecer o pessoal de Campinas, o Henrique, a Mayara e todos vocês que têm acompanhado aí o canal do Oportunidade para Testemunhar. É um prazer estar aqui com vocês. Ela tem uma piadinha, né? Eu nem tinha lembrado disso, mas já que ele tocou no assunto, eu quero agradecer a todos vocês que são filhos de Deus, que oram por mim frequentemente. Todo filho de Deus um dia já orou por mim, porque não existe alguém que crê em Jesus e nunca tenha chegado para ele diante do Senhor e dito: Senhor, me usa, Pai. Meu nome é Milza, eu acho que isso é bem sugestivo. É Milza Senhor, tá? Vocês não. Tá vendo? E aí, como ela falou, né? Ela é lá de São José do Paiaiá. Aí eu tava perguntando ela, o que é paiaense? Aí Mayara disse, não, é paiacenta. Aí a gente viu, né? Mas, como eu disse, realmente Milza se tornou essa pessoa que nós conhecemos e realmente uma bênção nas nossas vidas, realmente muito fácil de gostar para sempre, e nós somos muito felizes por ter hoje, né, o privilégio de poder caminhar lado a lado com Milza. Tem sido muito gratificante, né, poder reter dela, né, essa presença de Deus que é evidente na vida dela, é palpável, né? Realmente é uma bênção. Quem conhece, quem caminha, sabe do que eu estou falando. E hoje ela vem aqui para testemunhar para nós, né? Uma pessoa aí cheia de experiências com Deus, mas hoje a gente quer tratar de um assunto bem específico, né? Sabemos que hoje existe um mal no mundo, né? A questão da depressão, da ansiedade, né, tem sido um problema, né, Milza, que tem acarretado muitas pessoas, de jovem, né, a pessoas mais velhas e tal. Mas Milza teve uma experiência nesse sentido e ela vai testemunhar um pouquinho para nós como foi que aconteceu, né, essa situação na vida dela. Amém. Assim, eu tenho uma história, até escrevi um texto sobre isso, e foi assim que o Henrique, né, ele conheceu esse período, essa fase da minha vida. Mas desde que eu era terceiro ano ainda, né, lá no interior, né, a gente viveu uma série de dificuldades, né. Eu acho que hoje uma das coisas que muito tem acontecido é a separação de pais, né. Eu tive pais que se separaram. Isso afeta a vida de uma família e dos filhos de uma forma muito profunda também. Então, desde aquela época eu já tinha alguns sintomas, mas bem de leves, assim. Uma vez eu fui eu estava na aula, e misturou com a pressão do terceiro ano, vestibular chegando, e isso, naturalmente, a gente já tem uma certa ansiedade, e a ansiedade em si, ela não é um problema patológico, mas ela pode vir a se tornar um problema quando ela passa do limite, passa daquilo que é saudável, né? Daquilo que é saudável. Mas assim, vim para Salvador, vim trabalhar, vim estudar, e jovem na cidade grande e tendo que lutar, né, para conseguir alcançar os seus objetivos, né? Acho que muitos de vocês que estão escutando aí devem ter passado por essa experiência ou conhecem alguém que já viveu
isso. Então, muitas lutas, muitas coisas. E pressões do trabalho, né? Então, o período mais crítico, assim, que eu tive em relação à ansiedade começou lá em 2017. E um dos dias eu estava trabalhando e eu trabalhava numa empresa de eventos, então era uma correria, final de semana, sábado, domingo, feriado, né? Um trabalho que eu gostava muito, mas que também exigia muito de mim. E em uma daquelas manhãs eu passei mal, eu cheguei assim na cantina e as pessoas olharam pra mim e falaram: "Meu, você tá meio branca, o que aconteceu?" Minhas pálpebras começaram a tremer, minha mão começou a ficar gelada. Aí eles olharam: ela vai desmaiar." E naquela hora assim, eu sentei ali, eu não cheguei a desmaiar, mas eu perdi as forças do meu corpo. Eu não conseguia levantar um copo de água e colocar na mão. E meus colegas estavam ali, e agora, vamos levar ela na UPA, ela tá passando mal, tá passando mal. Eu fui literalmente carregada, né? Um colega de trabalho me levou no colo até o carro. É interessante que em nenhuma das crises eu perdi a consciência, eu nunca desmaiei, mas eu não conseguia me mexer, mas eu sabia: olha, meu número de telefone, a senha do meu celular é essa, liga pro meu irmão, fala pra ele ir lá, se precisar de alguma coisa, eu tenho uma amiga que é médica, liga pra ela. Eu sei que a gente chegou lá na UPA, e eu entrei na UPA numa cadeira de rodas, porque eu não conseguia andar, porque eu não tinha força motora mesmo, né? Eu perdi as minhas forças. Eu demorei um tempão, umas 3 horas para ser atendida, e eu fui atendida, fiz ecocardiograma, fiz algumas coisas, porque eu estava com taquicardia, a pressão estava alterada, e o exame deu uma pequena alteraçãozinha assim, mas que era considerada normal no coração. Mas nada que pudesse realmente causar todos esses problemas que você estava sentindo, né? Nem chegava a ser um problema no coração, era só uma alteraçãozinha que uma amiga, né, cardiologista, ela falou: Milza, isso é normal, a maioria das pessoas tem essa alteração. Mas eu saí de lá com uma guia para um cardiologista e uma guia para ir num psiquiatra. Só que a gente tem muito preconceito em relação a isso, né? Ir num psiquiatra, às vezes num psicólogo, em relação a problemas da alma, né? A gente, infelizmente na igreja existe muito isso, porque muitas pessoas acreditam que quem tem Deus não pode ter uma ansiedade, quem tem Deus não pode passar por um processo de depressão, porque acreditam que essas coisas são do diabo. Eles não acreditam que são doenças que acontecem, assim como você pode ter um problema no estômago, um problema no coração, você pode ter um problema relacionado à sua alma, né? Porque somos carne, não é verdade? Somos carne. Habitamos ainda, infelizmente, neste templo carnal. Corruptível, né? Corruptível, que logo, logo, em breve, ele vai ser transformado. Mas é isso, né? Todos nós estamos sujeitos a isso, não é verdade? Verdade. Então, eu descartei, assim, eu guardei a guia para psiquiatra e fui na cardiologista. E eu fiz tudo quanto era exame: ecocardiograma, Holter, teste de esforço, tudo que era. Correu na esteira. Eu corri na esteira. E todos os exames, tudo normal. Eu acabei seguindo a vida, na verdade. Eu comecei a fazer terapia, né? Eu já tinha feito um tempo atrás, tinha feito 1 ano de terapia e foi muito legal, né? Eu já tinha acompanhamento com uma psicóloga, mas eu tinha parado e aí eu voltei a ter esse acompanhamento com a psicóloga, mas eu não fui na psiquiatra. A ideia de tomar um remédio, era muito... Eu odeio tomar remédio. Aí, você filha de Deus, tomar remédio? Na verdade, eu já não gosto de tomar remédio de qualquer tipo, mas e desse específico era bem mais... muito grave, assim. Mas em julho do mesmo ano, eu tava... Depois de uma semana extremamente cansativa, e eu tinha uma série de atividades, não só do trabalho, mas ministeriais, pessoais, e uma vida social agitada. Então muito cogitada. Das minhas maiores lutas, e eu tenho buscado aperfeiçoar isso, é poder descansar, né? De fato descansar, porque o nosso corpo precisa descansar. E naquela noite eu fui tomar café com 3 amigas, e eu já não estava muito bem, mas eu fui mesmo assim, porque eu não vejo ela há tanto tempo, eu quero ir. E chegando lá, em um momento eu levantei da mesa e eu ia no banheiro. E eu comecei a sentir os mesmos sintomas que eu senti lá em abril. Então, pálpebra tremendo, frio, taquicardia. Só que aquela sensação de desmaio. Mas além disso, eu comecei a ter movimentos involuntários nos membros. E eu comecei a fazer movimentos
Assim, e era involuntário, como se eu levasse um choque na choque. coluna e meu corpo começou a se mexer sozinho. Ou seja, a situação neste momento agora se agravou um pouquinho mais. Subiu o grau, né, Aham. do nível da ansiedade. E elas ficaram nervosas e me levaram até o quarto, deitada, e elas fazendo de tudo, tentando, ai meu Deus, e agora? O que foi? Ninguém esperava, Agora a né? gente dá risada, mas na hora não dava risada não. Aham. E acabamos ligando para uma amiga que é médica, e ela disse, leva ela para o hospital. E nós fomos, e eu passei 3 horas fazendo todos os exames que eu tinha feito antes, e aí fiz exames de sangue também. E eu cheguei a fazer uma tomografia, né? Eu entrei naquela maquininha que tem que ficar lá imóvel, pra olhar meu Ficar cérebro. imóvel dentro de tanto... Eu não sei, eu tenho que ficar imóvel. Eu não sei exatamente como é que eu fiquei lá, mas consegui fazer. Para alegria geral da nação, eu não sei como, mas meu cérebro é normal, tá vendo? Então não tem nenhum Com problema. certeza. Não sei Nenhum como. tipo de foco. Eu tive. E várias pessoas que iam sabendo começaram a ir pro hospital, e eu sei que quando eu saí tinham 10 pessoas lá fora me esperando. Meu irmão e amigos e irmãos, né? Natural. Da Conhecendo o igreja. Nilza hoje, a gente sabe que 10 está até... O número tá É porque ele pequeno. saiu 2 horas da manhã do hospital, Tá então vendo? não dava pra ter, não tinha mais ônibus. E aí foi uma crise. E eu tive um atestado, né, naquela época, de 5 dias. Sim. Então eu fui, naquele dia, eu fiquei descansando e tal. E recebeu a guia para psiquiatra de novo? Eu já tinha guia, né, Ah. que eu não tinha ido. Mas eu, ainda assim, não fui no psiquiatra Relutou daquela mais um vez, pouquinho. relutei. E só no ano seguinte, e eu tava mais uma vez no trabalho, né, aí eu já tava fazendo, né, continuei com acompanhamento com a psicóloga e tentando diminuir a minha carga de atividades. E aí eu comecei a ter alguns sintomas. Não é que nesse período eu não tinha sintoma nenhum. Eu tinha alguns sintomas, mas eu comecei a aprender a administrar, Sim, né, sim. essas coisas. Tô entendendo. Só que nesse dia eu tinha tido taquicardia, eu tinha tido movimentos involuntários, e eu simplesmente queria ir pra casa dirigindo mais uma vez, Nossa. porque não, já passou, já melhorei, tipo, já é comum, isso já é de Milza. E não deixaram. E aí um colega, eu perdi um pouco as forças de novo, e um colega ele me pegou assim no colo, só que eu não queria que ele me pegasse no colo. Sim. E eu fiquei tão agitada porque ele tava me pegando no colo, que o nível da ansiedade aumentou a ponto de que eu me larguei do colo dele, eu me joguei no chão. E além de tudo que eu já tinha tido antes, eu comecei a me contorcer no chão e a tirar relógio, tirar anel, tudo que estava em mim. Nossa. E os espasmos se tornaram tão fortes que eu comecei a gritar e a urrar no meio do chão. Então, as pessoas ao redor, e eu via tudo aquilo, as pessoas, meu Deus, assim, horrorizadas. E eu comecei de novo, liga para meu irmão, liga para minha médica, meus exames estão em cima do meu guarda-roupa no classificador vermelho e tal. Só que... Você em nenhum momento de todas as crises nunca perdeu a consciência. Nunca né? perdi a consciência, tá? Eu não tava endemoniada. Eu tava tendo uma crise Sim. de transtorno de ansiedade. Lá na frente eu fui descobrir que eu tinha síndrome do pânico. É um transtorno de ansiedade chamado síndrome do pânico. Só que dessa vez, quando ligaram pra essa minha amiga, que é médica, ela ouviu os meus gritos. Sim. E ela também ficou assustada. E aí eu fui pro hospital mais uma vez, mas mais uma vez não deu nada, assim, físico, né? E aí todo mundo já sabia que não era mais nada físico. Sim. E aí ela fez algo assim que eu não tava esperando e ninguém tava esperando. Ela disse, não, você vai pra minha casa. Então eu fui pra casa dela. Tomaram o meu celular corporativo, que eu tinha um celular corporativo. Eu fiquei de atestado. E ela é médica, ela dá muitos plantões, ela trabalha em vários hospitais. Sim. E ela não tinha tempo pra ficar cuidando de mim. E eu falei, como é que vai acontecer isso agora? Mas no dia seguinte, ela ia sair do trabalho. E uma pessoa chegou, porque ela já tinha feito uma escala de pessoas que ficariam cuidando de mim. Cada dia, uma amiga passaria o dia comigo para não ficar sozinha. Minha mãe e meus pais moram no interior, minha mãe, naquele momento específico, não tinha como vir para cá. Sim. Ela largaria tudo para vir, mas a gente conseguiu organizar para que ela não precisasse largar essas coisas específicas que ela precisava finalizar para vir. Um tempo depois ela veio morar aqui em Salvador e cuidar de mim, dos meus irmãos, de uma forma mais especial. Mas nesse período, a Igreja de Jesus me acolheu. Né? E eu fui abençoada assim, de uma forma tremenda. E a minha primeira consulta com a psiquiatra
não fui eu que paguei. Pagaram, você vai. Pagaram a consulta, me levaram na consulta. E quando lá com aquele diagnóstico da síndrome do pânico, da ansiedade, eu ganhei uma caixinha de amostra grátis do ansiolítico e eu fiquei arrasada, assim. E aí eu voltei para casa com aquilo e eu, de fato, enfim, eu comecei a fazer o Começou a fazer o tratamento sendo acompanhado por um psiquiatra, psiquiatra, psicólogo, remédio. a igreja. E hoje como é que tá essa... Aí, graças a Deus, eu passei um ano, né, tomando os remédios, fazendo as coisas direitinho, diminuindo a carga de trabalho, diminuindo tudo isso. Continuei com o tratamento e menos de um ano depois eu comecei a desmamar, né, do remédio, né, que chama esse período de diminuir a intensidade dos remédios. Então eu estava evoluindo no tratamento e graças a Deus eu consegui parar de tomar o remédio, não porque eu quis parar, mas porque eu tive uma alta. Sim. Depois eu tive uma outra recaída, mas tinha um acompanhamento, quando eu precisava eu ia no psiquiatra, quando eu precisava eu ia na psicóloga. E graças a Deus... Já não relutava mais, né? Não, eu já entendia que era necessário, né? Que eu sou humana e que aquilo... Correto. Então, o amor dessas pessoas cuidando de mim e a aceitação de um tratamento fez toda a diferença. Então, hoje eu posso dizer que, graças a Deus, isso foi um período que passou, né? Não quer dizer que a ansiedade não vem em algum momento, em algum aspecto, mas hoje lidar com isso é muito mais natural. E eu creio que o Senhor ele vai nos aperfeiçoando dia após dia. E essa cura ela é gradual e hoje eu já sou uma outra pessoa. Graças a Deus. E como você mesmo disse, né, o interessante é entender isso. Que nós estamos sujeitos a isso, né? Sim. Porque somos humanos. E a gente vê homens na Bíblia, né? Homens de Deus, cheios de Deus, que tiveram vamos dizer, esse tipo de problema, né? Foi assim com Elias, foi assim com Jesus. Né? A gente vê que naquele momento, prestes a ser preso, né? Enquanto ele estava ali no Getsemane orando, a gente vê que a agonia dele era tamanha que ele chegou a suar sangue, né? Como nos diz a palavra, porque realmente, como a gente falou no início, né? Nós habitamos este corpo, que ainda será transformado, né? Num corpo de glória, em que a gente vai estar, assim, livre de todas essas coisas, né? Livre de todas essas mazelas. Mas, graças a Deus que nós não estamos sós, não é verdade? É verdade. Temos um corpo. Amém. Né? Obrigada, igreja de Jesus, obrigada, amigos. Não citei nomes porque eu erraria muito. Meu chefe também foi muito importante nesse período, né? Agradeço a ele também. Ou seja, pessoas que Deus usa para nos abençoar, né? Para nos acolher, nos mostrar todo o amor que Ele tem por nós, que Ele tem cuidado de nós, né? Sim. E infelizmente pessoas que estão no mundo que, como a gente falou também, né? Isso tem sido um mal do século, né? Mas existem pessoas que lá no mundo não tem essa base, né? Então foi a família, a igreja e também no trabalho. Eu tive um apoio em 3 dimensões e graças a Deus eu pude, né, hoje estar bem melhor graças a essas pessoas. Graças ao Senhor que me sustentou e tem me abençoado. Sim. E essas pessoas, né? Obrigada por vocês. Também esse entendimento, né, de que não sou uma máquina, preciso cuidar também de mim, preciso descansar. Hoje tem todo esse entendimento, né, muito vivo em como é que é essa situação hoje. Isso. Preciso melhorar ainda, continua precisando melhorar, mas também melhora. E essa quarentena ajudou nesse... A quarentena, rapaz, eu fiquei só 10 dias em casa, né? Depois eu voltei a trabalhar, né? Tive um período um pouco, assim, estranho, mas não cheguei a voltar a tomar remédio, não. Mas, graças a Deus, eu passei também por esse tempo e o Senhor, né, sustentou. Né? Graças a Deus. Amém. É isso aí. O que é que uma palavra que você tenha a nos trazer da parte de Deus para pessoas que, porventura, estejam passando por uma situação semelhante, ou então para aqueles que estejam, né, ajudando, próximo a pessoas nessa situação, numa luta, né? Se você está passando por algum momento difícil, se você tem alguma síndrome, se você está sentindo coisas diferentes em relação à sua alma e isso também somatizado no seu corpo, a minha dica é que você procure ajuda, né? Você é um ser humano,
falível e não há nenhum problema, não é uma fraqueza você procurar ajuda. Fraqueza é você morrer sem procurar ajuda, né? Deus usa pessoas, Deus usa médicos, Deus usa ciência. Foi o Senhor que deu inteligência aos homens para que eles possam, né, desenvolver soluções e serem instrumentos de cura nas nossas vidas. Então, não fique sozinho. Um fator crucial de cura na minha vida foi estar com o Senhor, buscar do Senhor essa cura, buscar do Senhor entendimento e buscar do Senhor direcionamento e estar com pessoas, né, que me amam e que me acolheram nesse tempo. Se você está próximo de alguém que está passando por isso, não seja aquele que julga, mas seja aquele que dá a mão, aquele que ajuda. Né? Doe do seu tempo, ouça, doe do seu recurso, né? Acolha na sua casa. O Senhor, Ele vai te abençoar enquanto você abençoa outras vidas. Né? Seja instrumento de cura na vida de alguém. Amém. E Amém. aqui eu lembro, né, de algumas palavras. Lembro de Paulo, quando estava ali, né, prestes a ser assassinado, né, que estava preso e passando por este momento, e estava só. E interessante que ele entende isso, né? Eu preciso das pessoas que me amam, preciso da igreja perto comigo. E ele diz lá na carta dele a Timóteo, né, a segunda carta, procura vir depressa ter comigo, né? Então isso é interessante realmente. A gente não pode, né, nesses momentos, achar que sozinho a gente vai resolver, né? Ou seja, a gente não pode ter aquela atitude de se isolar, né? Muito pelo contrário, procurar ajuda, né? É verdade. E também aquela palavra, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? Amém. Ele está aí para nos carregar no colo e principalmente carregar os nossos fardos também. Né? Vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a palavra de Deus para nós, né? Então é isso. Você está passando por essa situação, ou conhece alguém, como a gente disse aqui, né, que está passando por algo semelhante. Não seja aquele que julga, aquele que diz, isso é frescura. Não, muito pelo contrário, né? E se permita ser usado, ser abraçado, se for o caso de você passar por essa situação, né? Porque, como a gente disse, Ele tem cuidado de todos nós. Amém? Que Deus siga lhe abençoando em nome de Jesus.